Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe nesta terça-feira, dia 18 de março, com muito prazer, o colega jornalista, palestrante, Pedro Mota Cortella. Boa tarde, Pedro, prazer recebê-lo. Boa tarde, Francisco, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Boa tarde, Chico. Muito bem. E, meus amigos, nós vamos agora ver o primeiro VT, como já é a tradição, o VT relativo ao Roda Viva de ontem, na Rede Cultura, que trouxe como convidado o secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura Municipal de São Paulo, o desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça, José Renato Nalini. Vamos ver o primeiro VT quando ele aborda a questão ambiental, a questão do negacionismo, focando aspectos de esquerda e de direita nessa questão das mudanças climáticas. Vamos ver, por favor. Árvores, não é? Havia uma noção, uma compreensão de que ambiente é tese de esquerdista, né? O negacionismo é de direita. Nós temos dito as emergências ambientais, elas não são de direita nem de esquerda, elas são uma causa humanitária. Qualquer pessoa tem que perceber que se nós não mudarmos nosso comportamento, a nossa conduta, se não tivermos muito juízo, nós vamos condenar a humanidade a desaparecer. Aí está a visão do secretário de Mudanças Climáticas. Aliás, o Roda Viva vai, nos próximos programas, tratar sempre da questão ambiental, em razão do COP, que será em novembro em Belém. Na próxima, inclusive, teremos o embaixador que preside o COP pelo Brasil. Pedro Mota Cortella, o que você achou dessa visão do entrevistado? Chico, o Nalini tem razão, não é uma pauta de esquerda ou direita, as mudanças climáticas, é uma pauta humanitária. A maneira de lidar com elas acaba sendo polarizada, como tudo que envolve qualquer discussão hoje em dia nessa sociedade que vive em bolhas que nós temos. Uhum. Eu acho um esforço interessante a gente falar sobre as mudanças climáticas em debates como Roda Viva. O Nalini tem um cargo dentro de uma cidade que está vivenciando diariamente problemas sérios, né? Semana passada nós tivemos uma chuva em São Paulo que derrubou mais de 3.000 árvores. A gente está sentindo na pele o que é ter furacão, praticamente. Causando a morte de um taxista, inclusive. Exatamente. Virou padrão em São Paulo por volta das 5, 6 da tarde, você recebeu o alerta da Defesa Civil no celular, como se isso fosse algo normal. E aí, quando vira padrão, você deixa de se preocupar com aquilo, né? Sim. Aquilo deixa de te impactar da forma como deveria. Vem um alerta, o celular começa a vibrar, olha, chuvas fortes estão chegando na sua região, mantenha-se no lugar seguro. A efetividade disso é meio questionável quando isso chega todo dia, assim, né? Mas se chega todo dia é porque existe aquele bloco de calor, né, que é feito na cidade de São Paulo, com concreto para tudo quanto é lado. A gente tem o acúmulo principalmente nos últimos meses, o acúmulo do calor na cidade concentrado, é um bairro que cai uma chuva que deveria cair ao longo de horas em 30 minutos, e não há cidade, não há sociedade que sobreviva a isso. Quando ele diz que nós vamos condenar ao fim da humanidade se nós não tratarmos das mudanças climáticas, já há bastante tempo já é um consenso que nós passamos do ponto de não retorno, né? Então tudo que a gente faz hoje é para mitigar, é para passar um pano. A COP no final do ano, os encontros. Só que, claro, dentro da polarização, voltando ao ponto que ele falou, a gente perde a capacidade de criar acordos. É muito difícil que a gente consiga sair de Belém no final do ano com um acordo semelhante ao que foi o Acordo de Paris ou antes, que já não foi respeitado, de Kyoto, que até Paris a gente falava do Acordo de Kyoto, que era para diminuir também as emissões de gases até 2000 e não lembro quando, assim, 2030, 2020, enfim. São sucessivos acordos que não são honrados, com países ricos tendo que pagar uma conta, porque eles foram os que mais poluíram o planeta. Estamos todos dentro da mesma aldeia, só que com cabines diferentes nesse cruzeiro aí, né? Tem gente que está
na executiva luxo e tem gente que está lá no porão. É verdade. Roberto Mohamed, na linha, aliás, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De triste memória, por sinal. Né? Foi o mesmo que no próprio Roda Viva justificou o auxílio paletó dos juízes, dizendo que com o salário que eles ganhavam, tadinhos, eles não podiam comprar terno em Miami todo ano. Que coisa. Né? Ele disse isso. Foi naquele programa que, confrontado por uma repórter da Folha com a quantidade de desembargadores do TJ que ganhavam mais de 100 mil por mês, sim, isso naquela época. Vamos lembrar que o Nalini foi o sucessor do Sartori, e ele disse, ele negou e falou, não, isso aí é pagamento de gratificações pessoais, e é justo que se pague e tal. Ele teve triste memória no TJ. Inclusive foi o cara. Houve um acordo na gestão do Sartori com o Banco do Brasil, que na minha opinião é vergonhoso, e o CNJ tem que acabar com isso, que só veio à tona agora. O Banco do Brasil é o banco depositário, era o Banespa, quando se tornou particular, uma decisão do CNJ disse que tinha que ser banco público. Sim. O Banco do Brasil comprou a nossa Caixa, que passou a ser o depositário, e assumiu. Há um acordo entre o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça, firmado na gestão do Sartori, que é simplesmente escandaloso. Escandaloso. O TJ remunera as contas do tribunal com o rendimento da poupança, e a diferença entre este rendimento dos depósitos judiciais e 100% do CDB, ele paga para o tribunal. Isso rende mais ou menos 5 bilhões de reais ano para o tribunal, e justifica aí, você começa a entender por que é uma resistência do tribunal de liberar depósitos. Mesmo quando são fruto de acordo ou verbas incontroversas, eles criam caso, não sei se há uma orientação geral, mas há uma demora muito grande na liberação, inclusive de precatórios, e aí você começa a entender, quanto mais rende, mais o tribunal ganha. Para que você tenha uma ideia do que representam 5 bilhões ano, o orçamento do Tribunal de Justiça para esse ano é 18 bilhões. Bastante. Então, esse dinheiro vem além, é verba extra-orçamentária. Aí a justificativa dada, o tribunal reconheceu, e a justificativa dada é que precisa desse dinheiro para pagar as gratificações para os juízes atrasadas, para pagar, ou seja, pagar aquilo que não está no orçamento que vai para a Assembleia. Sim. Isso é escandaloso. Na minha opinião, é intervenção do CNJ no TJ de São Paulo. Como é que fica todo mundo que tinha depósito judicial até hoje? Verdade. Esse dinheiro é das pessoas, não é do tribunal. Uhum. Já há uma lei federal que autoriza que o Banco do Brasil empreste aos estados e municípios metade dos depósitos judiciais, mas que são pagos de volta, e tem que botar o dinheiro lá se a pessoa precisar sacar. Isso é o que diz a lei. Então você nota que, e o Nalini, que assume depois do Sartori, não fez nada, como ninguém depois disso veio. Quando descobriram, agora todo mundo tenta achar a justificativa. Dada essa introdução da biografia... Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Tem que pagar esses penduricários todos. É por isso que esse é um prêmio no fim de ano. Mas é verdade, como é que compra? Não, aí como é quando... que compra terno em Miami sem esse dinheiro? Né? O Kim Kataguiri fica entrevistando a presidente, acho que da MB, numa audiência pública no Congresso. Ela disse, olha, se vocês começarem a tirar os 60 dias de férias, começar a tirar os penduricários, ninguém mais vai querer juiz, minha senhora. Chorei quando eu vi isso. Chorei, fiquei com pena. Deu uma dor no coração, assim, enorme. Agora, o grande problema, dada a biografia do entrevistado, a visão dele. O programa foi lamentável. Eu acho que a gente havia, e a TV Cultura, por que não leva o secretário do Tarcísio? Estado, né? Do Estado. O secretário do Estado. Né? Agora, levar o secretário municipal de meio ambiente, como se São Paulo fosse uma aula de meio ambiente para alguém, ou tivesse relevância na questão ambiental, só se for para plantar árvore em praça. Né? Exigir ônibus elétrico, que é uma exigência absurda. A escalação é curiosa mesmo, do entrevistado. Não dá para entender, sabe? Não dá para entender.
Alguém que já foi pro Roda Viva e fez papelão, aí volta. E fez papelão de novo. Porque as coisas que ele falou foram tristes. Tristes, absolutamente tristes. Você nota que não há perspectiva, não é questão de esquerda-direita, você falou tudo, mas é uma questão de ter um mínimo de bom senso de que não dá para negar as mudanças climáticas. Claro. E o seu Donald Trump nos Estados Unidos está pagando o preço disso, está pagando o preço de uma série de coisas. Você vê, eles mandaram embora, em questão de semanas, uma boa parte dos operadores. Olha aonde vai o grau de irresponsabilidade dessa dobradinha Musk-Trump. Mandaram controladores de voo embora, mandaram o pessoal de comunicação de aviação embora. Nos Estados Unidos não é como aqui, que a defesa do espaço aéreo e o tráfego aéreo é o mesmo órgão que faz, que é o SINDACTA. E é a Força Aérea Brasileira. Inclusive, os Estados Unidos já vieram estudar como funciona o nosso depois do 11 de setembro. Porque se eles tivessem um sistema como o nosso, talvez o 11 de setembro não tivesse acontecido. É que são sistemas separados. A defesa aérea, quem faz é a Força Aérea, e quem faz o controle do tráfego aéreo é um órgão civil, e eles não se comunicam com a rapidez, porque o SINDACTA é o mesmo órgão. Imediatamente, no sentido de uma ameaça, a FAB é imediatamente avisada. Não sei se vai ter avião para fazer interceptação, mas ela está pronta para entrar em ação, teoricamente. E justamente aí eles mandaram embora um monte de gente. 3 acidentes seguidos nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente está vendo o que ele está fazendo. Eles têm que rezar para não terem problemas como já tiveram em Nova Orleans. Não, e as justificativas para mandar esse pessoal embora são simplesmente mais polarizadoras possível. Ou seja, a justificativa é porque esse órgão optou pela diversidade, para incluir, ou seja, simplesmente fazendo propaganda para o público dele, aprofundando uma cisão que existe nos Estados Unidos, que é justamente... Continua candidato, continua falando para a base. E a dobradinha com o Musk ainda gerou uma série de cancelamento de contrato, de emissões dentro do DOD lá, aquele departamento que foi criado para fazer uma limpa mesmo no serviço público norte-americano, que nos dias e semanas seguintes a essas decisões, foi provado que em cada contrato existiam erros crassos, assim, existia um erro de interpretação. Estava escrito Jesus, o cara botou Genésio e aí entendeu que aquilo era para alguma coisa e não era. Entendia que alguma pesquisa era para mudança de sexo, por exemplo, e não era pesquisa genética para resolver problemas sérios, assim, enfim, é surreal, é loucura. Pedro, vou pedir sua licença. Roberto, vamos para o primeiro intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião desta terça-feira, 18 de março, e recebendo com muito prazer o colega jornalista Pedro Mota Cortella e o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. Meus amigos, eu queria colocar a vocês o seguinte: um recente artigo do Thomas Friedman no New York Times, Pedro, dá conta de que se a doutrina Trump continuar por mais algum tempo, pode levar os Estados Unidos da América a um colapso econômico. Ou seja, um artigo muito bem fundamentado e que merece reflexão a respeito dessa questão. É consenso, eu acho. É um artigo que mostra, na verdade, que parte do que o discurso que o Trump está fazendo, se levado ao pé da letra, leva a condições dramáticas para a economia dos Estados Unidos e para o mundo em consequência. A gente já viu, no entanto, que a estratégia dele é muito mais falaciosa do que prática, né? Ou seja, fala do Canadá, volta atrás. Fala do México, volta atrás. Arma um circo com a questão da Ucrânia e da Rússia ali, né? Aquele momento constrangedor na Casa Branca, e agora volta atrás, já conversa com o Putin, já vem alguma coisa diferente, ou seja, parece um cão que ladra, mas não morde, né? Mas é importante, assim,
Eu tava brincando com alguns amigos outro dia, dizendo que o pior que pode acontecer com um político extremista hoje em dia, em tempos de redes sociais e polarização, Sim. e a mídia democratizada, de certa forma, é ser eleito. Ele consegue ser eleito, mas quando ele chega lá, ele entende que o mundo não funciona do jeito que funciona nas redes sociais, do jeito que funciona no discurso. E aí ele começa a ter essas ações e tem, claro, o efeito da vida real dessas ações. Lógico, Ou seja, o mundo das não é pessoas, discurso. evidente. A pior coisa para um político extremista hoje em dia é se ser eleger. eleito, é se eleger. Roberto Mohamed. Mas a gente não pode esquecer que na esquerda também é a mesma coisa, né? Exato. São os sonhos que a gente vê, a gente vai ter a chance de falar da questão dos combustíveis, a gente vai ver que há uma doutrinação ideológica que impede que o governo faça o que é certo e não o que é errado. O extremismo vai para os dois lados. Exatamente. Mas nessa questão do Trump tem um negócio muito curioso, porque o Musk tem um objetivo claro. Ele quer ficar muito mais milionário ainda e demonstrar poder. É isso que está acontecendo. E o caso, ontem, eu achei brilhante, eu gosto muito do Demetrio Magnoli na Globo News, e como sempre ele é hostilizado pelo apresentador do Em Pauta, que é um infeliz, e o Demetrio falava da questão dos astronautas que ontem puderam voltar depois de ficar 8 meses lá. Isso aconteceu no governo Biden. O que aconteceu? Houve um defeito na nave da Boeing, que foi operada pela NASA, que levou eles para lá e não podia trazer. Acontece que o programa espacial ele tem uma série de protocolos extremamente rígidos, não dava para trazer, mandar outra nave, porque tinha uma outra nave aclopada na estação, mas ela só podia sair de lá depois de 8 meses. Era uma nave da SpaceX, que presta serviço para a NASA. Na campanha eleitoral, o Musk e o Trump fizeram o diabo, dizendo que os astronautas estavam lá reféns por causa da incompetência da NASA, porque a NASA é estatal e é lógico, eles estavam batendo em tudo. E quem faz o socorro agora foi chamado de resgate, como se os astronautas que foram lá para ficar só alguns dias devem ter achado o máximo. E o Demetrio falou isso, porque o sonho de todo astronauta é ficar no espaço. Resgatado, parece que o cara estava preso lá. E aí veio e foi celebrado como um resgate e tal, feito pela SpaceX, não pela NASA. Então, a distorção com que as coisas são colocadas é típica da direita. Mas a gente assistiu também na semana passada o Lula e o Bolsonaro discutindo se as mulheres de esquerda são feias ou não. E aí fazendo aquela pataquada que o Lula fez em relação a Grace, né, que foi ridículo. Assim como num outro ponto, a gente viu no tal ato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, que foi uma piada, porque foi a primeira vez que eles fracassaram em botar as pessoas na rua, o que mostra que a pauta desse encontro já cansou, que é a questão da anistia. Nem o pessoal de direita quer a anistia. Mas foi muito engraçado a quantidade, não tinha mais bandeira de Israel agora, era bandeira dos Estados Unidos. Bonezinho Make America Great Again. Será que ninguém entendeu ainda que o Trump não está nem aí para nós e que se ele pudesse o Brasil deixava de existir? E que ele está arrumando uma justificativa agora, por exemplo, e não pensem que vai ser bom para nós. Ele está arrumando uma justificativa agora, não sei se vocês notaram no discurso dele que é essa história da Venezuela. Quando ele saiu do poder, ele disse que ele se arrependia, uma das coisas que ele se arrependia era de não ter invadido a Venezuela e tirado o Maduro do poder. Ele disse isso textualmente. Quem vai explorar petróleo, e por que tem? Agora vocês vão entender a razão. Quem fechou os contratos de exploração de petróleo no Suriname, na Guiana, foram as inglesas, as petrolíferas inglesas. As americanas ficaram de fora, perderam a concorrência. Acho que elas têm uma participação nisso, porque o maior comprador vai ser justamente os Estados Unidos. Mas o mais curioso disso é que ele agora começa a criar uma justificativa para uma intervenção militar de fato na Venezuela. E ele está caminhando a passos largos. E tem uma coisa no Trump que é bem diferente. O Biden era mais belicoso.
como os democratas em si sempre são. Mas ele soltou a bravata de tomar a Groenlândia, de invadir, anexar o Canadá, mas isso tudo, o Panamá, mas a gente sabe que ele não vai fazer. Agora, no caso do Oriente Médio, você vê que ele falou que ia atacar, 2 horas depois os caras começaram a atacar no Iêmen, os rebeldes, Sim. E ele já está criando justificativa e está enviando drones de reconhecimento de alvo para o Irã. O Trump é muito perigoso porque é o seguinte, lógico, ele não vai se meter com quem é maior que ele. Ele não vai se meter na guerra da Ucrânia porque ele não quer arrumar briga com a União Soviética, com a Rússia agora. Muito pelo contrário. Ao mesmo tempo, lá não tem problema, ele sabe que ele, em questão de horas, ele toma o que ele quiser no Oriente Médio. Na América Latina, então, nem se fala. Ele sabe que, inclusive, aí entra que talvez das bravatas todas, a do Panamá seja a mais fácil de ser concretizada, como o dia seguinte a uma intervenção na Venezuela, porque o Panamá pertencia à Colômbia, ele fica justamente ali entre a Venezuela e a Colômbia, para quem não sabe. Se ele toma e bota as forças dele na Venezuela e apeia o Maduro do poder, além das reservas de petróleo da Venezuela, e a empresa de petróleo da Venezuela está sucateada, então as empresas americanas iam fazer a festa, ele consegue pular para o Panamá no dia seguinte. E a Venezuela não reage, porque não tem. Ela tem caças da extinta, da Rússia, o S e o Tri, não voa nenhum, porque não tem dinheiro. Eles não voam, não tem um. Falam tanto de poder aéreo, não tem um deles em condição de voar. Nenhum. Até os tucanos da FAB vão lá e atacam a Venezuela. Então, não há a menor possibilidade de reação se ele fizer. E está mostrando para mim, é isso que me preocupa, Pedro, que esse tipo de alucinado, ele é eleito e ele começa a fazer coisas que justifiquem o que ele não está conseguindo fazer. Sim. Porque a justiça americana está barrando uma série de coisas Sim. que ele está fazendo por decreto, que lá tem um outro nome, eu não lembro agora, são atos alguma coisa, e que no final das contas ele falou, bom, já que eu não posso fazer nada aqui, vou fazer lá fora. O problema do Panamá é que ali a briga é com quem ele não pode enfrentar eventualmente, que é a China. Né? A questão do Panamá ela é crucial para a China. E lá eles têm um outro tipo de dominação que não é militar, ela é comercial. O prédio que opera lá, o elevador, ele é chinês. A peça que faz a engrenagem girar é chinês. São 80% do tráfego de navio que passa por ali são de mercadorias que vêm da China. Essa é uma briga que é a efetiva do Trump no fim do Império Norte-Americano, que a gente vê. Nas costas dos Estados Unidos, nos últimos 40, 50 anos, se construiu um império que não se esperava da forma como a gente entendia no mundo, se construiu uma potência econômica que é a contrabalança do que é o Império Norte-Americano e que mantém um domínio sobre o mundo que ele é comercial e não militar. Os Estados Unidos têm 200 bases militares espalhadas pelo mundo, que é onde ele mantém a ordem ali, seja com seus porta-aviões, sejam com suas Guantánamos da vida. A China não tem nenhuma. No entanto, o mundo inteiro está atrelado à China em questões cruciais, dado a globalização, dado ao comércio global. É isso que o Trump grita. Quando ele toma essas ações, é para a nação norte-americana voltar a se sentir em um papel que ela visivelmente está perdendo. Então, esses próximos anos que a gente encara, já é consenso que é o fim do Império Norte-Americano, né? Essas ações do Trump vão ser, Roberto, acredito, o último grito, o último suspiro. Tá certo. Pedro, eu vou pedir sua licença, Roberto, vamos para mais um intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 18 de março, e hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista Pedro Mota Cortella e o advogado Roberto Mohamed, que é o comentarista do programa do Opinião. E nós estamos falando exatamente da doutrina Trump, né? E entre elas a questão do Panamá, que é que preocupa mais, e a possibilidade realmente de ele tomar conta do canal do Panamá, Pedro. Efetivamente é um canal, uma passagem que Agora, vai enfrentar a China. Aí, né? que vai enfrentar a China e que o mundo inteiro depende daquele espacinho aberto ali, daquela conexão entre Atlântico e Pacífico ali. Vamos ver. Existe um acordo lá da Constituição do Canal do Panamá, que foi construído pelos norte-americanos, e que foi assinado que aquilo seria soberano para o país do Panamá. O Panamá não tem exército, conforme assinou, né, nesse contrato, mas o que existe ali é uma operação comercial chinesa que tomou conta, e é isso que incomoda Trump, e é isso que ele não pode se meter. De todas as bravatas do Trump, visto como um jogador, né, essa questão do Panamá é para valer? Roberto que vai dizer. Então, mas aí que tá, vamos só, primeiro que é uma série de bravatas que ele fala, o Pedro falou uma coisa aqui, que aí você entende por que ele fala, o Trump não faz nada à toa, o problema é a loucura com que ele bota a tese. Ele falou de retomar o canal do Panamá, porque na verdade, o ano retrasado, a Kamala Harris, que a gente fica às vezes, eu fico me perguntando, o que teria sido pior, né? O Trump ganhar ou se a Kamala tivesse ganho? Porque aquela mulher também é louca. Quem manda no canal do Panamá hoje é a China. Mas não porque ela tem, porque existe uma coisa que é má informação. A China é a maior manufaturadora mundial de mercadoria. Sim. Mas ela, por exemplo, não detém controle sobre determinados ramos. Principalmente, e é isso uma das coisas que a China mais se esmera agora, que é logística. E nem os Estados Unidos. Os maiores armadores do mundo, ou seja, as maiores frotas do mundo, são da Maersk, dinamarquesa, sim, e a MSC italiana. Tanto que há uma brincadeira, eu já disse aqui outro dia, que dizem que os vikings se juntaram aos romanos para dominarem os mares. Ou seja, quando o Trump fala os nossos navios são tratados de uma forma injusta, que navio? Se você pegar os 10 maiores armadores do mundo, não tem um americano. Um único armador americano. Até porque os pouquíssimos armadores americanos têm seus navios com bandeira panamenha. E o Panamá dá isenção para navios com bandeira panamenha, o canal do Panamá. Então ele é mentiroso. Navios americanos, na verdade, não pagam nada no canal do Panamá porque eles têm bandeira panamenha. Quem usa bandeira liberiana e outras coisas são justamente os navios da MSC e da Maersk, que junto com essa francesa que comprou o terminal de containers aqui de Santos, a Santos Brasil, detém praticamente 70% do mercado. As duas grandes companhias chinesas, a COSCO e a China, não lembro agora o nome todo, eles não representam, eles estão lá no bolo dos 30% que sobrou. Então, não existe essa coisa, falácia do Trump, ou seja, ele cria mentira. Sabe o que parece? A história das armas químicas do Iraque quando o George Bush determinou a invasão, e que nunca acharam. E existe pro leigo, Roberto, pro norte-americano médio, como dizia um professor meu de faculdade, pro Homer Simpson médio, ali, quando ele entende que ali existe um comércio passando, quando o Trump começa a falar de taxa, quando o Trump desperta nele o sentimento de que nós estamos sendo injustiçados, nós já fizemos tanto pelo mundo, agora o mundo tem que fazer por nós. Isso ressoa, isso é sempre campanha. Um filme que foi indicado ao Oscar, que vale a pena o pessoal assistir, é O Aprendiz.
que conta a história da origem do Donald Trump. Eu assisti semana passada e é um filme interessante. O ator que faz, ele faz bem o papel ali, mas ele conta justamente a origem do Trump ali nos anos 70 em Nova York. E a influência daquele advogado que foi essencial na advogado do personagem. Que é o ator que quase ganhou o Oscar também de coadjuvante, que é o mesmo do Succession, e esqueci o nome dele, mas ele é muito bom, porque ele dá para o Trump todas as ferramentas que são base do discurso dele até hoje para criar bravatas, ou seja, negue sempre. Você nunca está errado. Negue sempre. Desqualifique o interlocutor. Crie Zelensky. Não é culpa sua, é um inimigo que fez isso pra você. Você nunca assume nada. Exatamente. Esse filme aí, O Aprendiz, The Apprentice, que conta assim detalhadamente essa história. E o ator incorporou, né? Incorporou e conta como o Trump teve os benefícios necessários fiscais para criar os prédios dele lá, os empreendimentos imobiliários, assim. E como isso faz parte da política que ele sempre fez e como ele se tornou esse cara que hoje não tem telejornal do mundo que passe sem falar o nome do Donald Trump, né? Impressionante. Diariamente. Mas é uma coisa curiosa, porque ele é aquele bravateiro que, na verdade, ele escolhe o que ele vai fazer, das bravatas que ele faz. Por isso que eu falo que vai acontecer algo na Venezuela por conta dessa pressão. E ele não vai, lógico que ele não vai intervir no Panamá, mas ele vai dar medo, ele vai provocar medo em todo mundo de que, se ele chegou na Venezuela, ele está prontinho para pular. Sim. Então é aquela coisa do eu crio o fato. Aí para me tirar daqui vai ter que conversar, que é isso que ele tem feito em relação a todo o resto. Mas ele é aquele jogador muito talentoso nesse lado. Tanto que ele passa a ideia de bilionário e ele está falido. E ele entende o jogo da mídia. Ele entende, é justamente isso que ele construiu a carreira dele em cima disso. E o mais curioso, o mundo é tão de ponta cabeça que o advogado, né, que é o mentor dele nessa construção, é um homossexual conservador, né, que briga por uma América conservadora, né? Ou seja, a gente tem a dualidade ali, que é muito presente também, as contradições que marcam a vida dele, assim, e que ele abandona o cara no final da vida, ele abandona o mentor dele, assim, de acordo com o filme, claro que existe ali mas é uma regra na vida dele, tanto que ele abandonou o cara que era o homem forte do governo dele, no primeiro mandato dele. Porque ele se sentiu traído. Exatamente. E porque perdeu a eleição, ele achou que foi culpa, ele também fez isso com o vice dele, que se recusou a não presidir aquela sessão do Senado, porque o vice-presidente da República nos Estados Unidos é o presidente do Senado, que reconheceu o resultado das eleições. Você vê que o Trump, ele é um cara... ele tem um lado Kim Jong-sung da Coreia do Norte, em que se um general estiver falando muito, ele vai lá e manda matar. Ele construiu nesse segundo governo, basicamente um time que fala amém para ele. Né? Ou seja, ele não quer contradição, ele não quer ser orientado, ele quer pessoas que digam que ele está certo. Amém. Mas você sabe que aí a gente começa a entender, quando a gente se debruça sobre a questão dele estar falido, a gente começa a entender o papel do Elon Musk. Porque o Elon Musk, de certa forma, é o cara que... o bilionário que vai ficar mais bilionário ainda e que acaba tendo a possibilidade de sustentar o Trump. E nos Estados Unidos não existem investigações. Você vê que não é questão cultural lá. Como a doação, ela é uma coisa que você não tem limite, você pode doar o que você quiser para uma campanha eleitoral, e o Musk deu muito dinheiro, como o Elon Musk sabe que estas ações dele vão deixá-lo mais rico ainda, já deixaram no dia seguinte ele consegue salvar o Trump. Mas o Trump deve muito também disso a empresários russos. Também. Antes de ser presidente. Que, de certa forma, equilibraram. Mas por isso... aí a relação boa que tem com o país. Exatamente, surpreendentemente, parece que o americano... E é isso que me espanta. E aí a análise comportamental, a tua praia. O povo americano parece anestesiado, porque se você falasse que um presidente, há 20 anos atrás, que um presidente americano
tinha boas relações com empresários russos, o cara caía. Claro. O Ted Kennedy, por causa de uma foto com uma loira no colo dele, ficou desgraçado e não pôde sair candidato e pertencia a uma dinastia política americana. É inacreditável como a cabeça do americano médio mudou. Mas aí que tá. O Trump é muito hábil em mexer com valores que são mais caros às pessoas do que essas tecnicalidades do mundo prático. Ou seja, é sempre um discurso que parte do inimigo em comum, daquela questão que cega as pessoas pela análise real das coisas da forma como acontece. Então o Trump bate no imigrante, na cultura woke, na China, sim, ou seja, na sensação que o norte-americano tem de que as coisas estão ficando mais caras, na economia, no bolso real do cidadão. A partir dessa construção, por baixo, o que acontece dentro da vida real é tecnicalidade de quem se dedica a estudar, ou seja, das pessoas que estão nas duas costas dos Estados Unidos, né, nos dois litorais, que não é o público do Trump. O Trump fala com aquela América real do meio ali, que não vai ler um relatório para saber se aquilo tem verdade ou não, que não vai entrar no mérito de, não, mas peraí, de onde que vem esse investimento? É de russo, mas tá certo vir de russo? Ou seja, o mundo parte dessa narrativa, entendeu? De um Elon Musk que hoje é um grande financiador do governo e que se beneficia a partir disso, com outras intenções. O Musk sim tem intenções além mundo, ideológicas que são, se a gente for entrar aqui nos movimentos que faz e de tudo, aí a gente pode ir para lugares muito perversos e muito obscuros das orientações do Musk. Essa questão do apoio de empresários russos ao Donald Trump antes de chegar à presidência ainda precisa ser explicada muito bem. Ô Chico, mas tem uma questão que é importante, só para a gente fechar, que assim, o Trump, ele mostra como ele é hábil também em usar o dinheiro dos outros, né, como todo grande magnata e grande bilionário é capaz. Como mesmo o Elon Musk, né? A gente acha que o dinheiro é tudo dele. Não, ele é o cara que consegue reunir o investimento para aquele objetivo claro. Muito bem, Pedro. Nós vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida para o último bloco do Opinião de hoje. Muito bem, estamos de volta com opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta terça-feira, 18 de março, e que recebe com muito prazer o colega jornalista Pedro Mota Cortella e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora vamos falar um pouco do conflito no Oriente Médio. Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza, mais de 400 mortos nesse ataque, pondo fim ao cessar-fogo. Mas temos um VT antes disso que eu gostaria de apresentar aos amigos telespectadores do Opinião. Vamos ver, por favor. Aí temos imagens do megalomaníaco Donald Trump e Elon Musk a respeito do futuro de Gaza. O que eles pretendem. Trump Gaza. A Riviera do Oriente Médio, Pedro. A Riviera Gaza, né? Riviera Gaza, imagina. E é de um mau gosto tremendo, né? Essa publicação assim. Estátua de ouro. Tava dizendo coisa que horrorosa, né? Até nos comentários, né? Os próprios apoiadores do Trump norte-americanos acharam uma publicação de um mau gosto tremendo, né? O Musk comendo hummus, o Trump e o Netanyahu tomando um drink à beira da piscina. Ou seja, isso é uma falta de respeito tremenda. E agora, Israel voltando a bombardear a faixa de Gaza, Roberto, Pedro. Esse é um problema que eu não sei se existe esperança para a solução, né? O que mostra é que, pelo menos, o Netanyahu está acreditando nessa publicação de Donald Trump. Existe ele acha mesmo que é necessária uma limpeza étnica ali, social, para que passem o trator e construam um cassino, uma piscina, algo nesse sentido. Aí você pensa, dentro de um espaço onde famílias estão lá há gerações, né?
as pessoas estão lá estabelecidas com seus familiares, com seus comércios, está tudo ali destruído, né, devido ao confronto do último ano, os últimos 2 anos, mas é muito triste a gente ter líderes que são capazes de brincar com esse tipo de tragédia humanitária. Assim, tudo bem, o Hamas é um grupo terrorista, o Hamas teve uma ação ali dentro do território de Israel, mas o contínuo apoio a essa retaliação de Israel para com Gaza já passou de todos os limites. Não é uma resposta à altura. Existem reféns ainda que foram feitos ali pelo grupo Hamas, tudo bem, mas essa resposta ela já passou do limite. Essa resposta ela já passou do aceitável em termos de guerra, mas a comunicação que revolta. Pessoas ricas tomando drink na beira da piscina em um ambiente de guerra. É esse o mundo que a gente quer? Jogando notas de dinheiro caindo do céu, assim. E aí as pessoas falam, não, o Trump é um brincalhão. Me dá uma raiva quando a pessoa fala, não, ele tá brincando, ele não fala isso a sério. Ele tá só usando, ou seja, líderes globais não podem ter uma postura brincalhona no exercício da função. Uma postura desumana, cruel. Porque, Chico, essa brincadeira, ela sai de proporção quando ela atinge o público, quando ela atinge o soldado, quando ela atinge o eleitor. As pessoas estão morrendo, sofrendo, mas é um desrespeito. Assim, analistas políticos podem entender aquilo como uma brincadeira, difícil, mas o público em geral, ou seja, esse é o tipo de publicação que cria terroristas. Sim. Esse é o tipo de publicação que cria terroristas. Quando ela chega lá no Oriente Médio, ela fala, cara, olha o que o cara tá falando do futuro da minha casa. Eu tô aqui com a minha parede estourada, sem ter o que comer há dias. Meus entes mortos aqui. Eu vou dedicar minha vida a destruir esse país, a destruir essa gente. É isso. Será que o Trump não vê isso? Será que o norte-americano médio não consegue enxergar isso? Roberto Mohamed. Mas o mais espantoso é o que está por trás disso. E aí a gente começa a entender a cabeça do bolsonarista. Porque o bolsonarista apoiar tudo isso, inclusive entregando a soberania do Brasil para ele, porque é aquele fanatismo americano, né? Sim. Aquela coisa de bandeira americana num ato de um cara que é inelegível por outras coisas que não tem nada a ver. E eu fico espantado que a imprensa fica falando da anistia. Essa anistia não beneficia, porque ele foi condenado, ele está inelegível por um processo do TSE que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Então eu não consigo entender por que ninguém fala disso. Mas o mais espantoso é que ele está falando, no fundo, o Trump, de limpeza étnica. O que aconteceu e condenou no tribunal de Haia o então líder na Bósnia e Herzegovina. Sim. Uma antiga parte da Iugoslávia. Vamos lembrar que o que ele quer, e o pior, o Trump se vale de uma coisa que ele sabe, os egípcios não querem os palestinos, os jordanianos não querem os palestinos, os árabes não querem os palestinos. E os palestinos são um povo árabe, historicamente, mas que não é absorvido como árabe por nenhum deles. Só que estão lá ao mesmo tempo que os judeus. Então é preciso entender que quando a ONU fez aquela decisão salomônica, ela em nenhum momento ela levou em conta a realidade cultural, a história daquilo lá. Isso foi muito antes de Israel ter a conformidade territorial que tem, porque ela veio da Guerra dos 6 Dias. Sim. Então vamos começar a colocar, primeiro, as coisas no seu devido lugar. Segundo, um bolsonarista, ele parece, como o Pedro falou do americano médio, ele parece que me lembra muito. E aí vem o principal mal que o bolsonarismo provocou na sociedade brasileira. O direitista raiz, que é o bolsonarista raiz, é aquele que justifica tudo que o Bolsonaro fala, inclusive aquele discurso ridículo de que o Brasil está se vendendo para a China. Ele é um débil mental. É o cara que gostaria que a escravidão voltasse, resolver o problema dos negros. É o cara que gostaria que
a gente aplicasse uma lei muçulmana no Brasil condenando homossexuais à morte, também acabava com o problema. A instituição da pena de morte, a ampliação da legítima defesa, Sim. como é nos Estados Unidos. Esse é o bolsonarista. É aquele cara que quer que o Brasil volte para 1940. E que o patriotismo dele vale até o momento em que ele escolhe o destino das férias. Exatamente. E que ele não quer ir para a Europa. Lá só Não. tem velharia, porque o bolsonarista, ele é um medíocre. Quem gosta de cultura é esquerdista. Eu gosto de Disney, Universal, Super-Homem, Capitão América. Eu não quero. Eu quero fazer compra em Miami, quero fazer compra em Nova York. É isso. Eu Infelizmente. tinha um chefe, quando eu trabalhava em televisão, que ele dizia que ele gostava que os filhos dele de passar férias nos Estados Unidos, porque os filhos dele podiam derrubar a batata frita no chão e ninguém achava ruim, sem problema. E esse é o brasileiro bolsonarista médio que o Roberto estava falando, né? É um lugar em que você pode derrubar a batata frita no chão e que ninguém vai achar problema. Acho que isso resume muito a experiência que o Roberto estava descrevendo. Eu só não posso deixar de mencionar algo que você disse e que tem a ver com esse vídeo do Trump e esse posicionamento dos Estados Unidos. Naquele teatrinho ridículo que ele fez com o Zelensky na Casa Branca, o momento que o Zelensky incomoda ali o vice-presidente do Trump, e o próprio Trump, é quando ele diz assim: vocês vão sentir o que vocês estão plantando agora. Talvez ele esteja falando justamente sobre esse ódio global que surge quando um líder norte-americano se posiciona dessa forma, né, de entender que aquele terreno, aquele espaço de guerra, aquele metro quadrado de sofrimento vai ser uma Las Vegas, de alguma forma, na mão deles. Ou seja, é ali que se cria terroristas. Mas então, e é muito curioso, né? Quando o Zelensky fala aquilo, ele também toca num assunto que a gente tem que refletir, que guerra não é mais o que era antes. A guerra foi fonte de riqueza para os Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial. Depois passou a ser uma fonte de despesa. Isso não vem de agora. Começa com a Guerra da Coreia e depois se aprofunda na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos se retiram do Vietnã porque não aguentavam mais jogar dinheiro fora, numa região que não trazia nenhum benefício econômico, mas só geopolítico. E aí eles tomaram uma decisão: dane-se a geopolítica, entrega isso aqui para a China e vamos embora. Eu não aguento mais. A questão é essa: o problema não foi o americano morrendo, os jovens americanos morrendo, muito menos as cenas que o povo americano viu de usarem bombas de napalm. Né? Não, estava dando prejuízo demais à guerra, o custo dela estava alto. E a Guerra do Golfo escancarou isso. A guerra custa muito caro. Qual foi na coalizão que invadiu o Iraque o papel do Japão? Naquele momento o Japão tinha uma economia mais vibrante do que tem, e da Alemanha financiarem os Estados Unidos para a guerra. Por quê? Porque o país que tem a maior dívida externa do mundo, ao lado do maior orçamento do mundo, o orçamento militar do mundo, não consegue movimentar sua máquina de guerra. Por exemplo, entrar na Venezuela, tudo bem, custa barato. Agora, você travar uma guerra no outro lado do mundo, custa muito caro. E se o resto do mundo não financiar, os Estados Unidos não encaram sozinhos guerra nenhuma, porque eles entram em profunda recessão. Não é mais o fenômeno da Segunda Guerra Mundial, quando eles se tornaram a maior potência econômica do mundo, produzindo arma para todo mundo. O problema agora é muito diferente. Guerra é muito caro. O que impede o mundo de se autodestruir é o custo disso, e não o fato de que a gente tem medo de uma guerra mundial. Só que o Trump e o Musk parecem dois débeis mentais que não pensam assim. E quando o Zelensky fala isso, é porque o mundo pode botar o dedo na cara dos Estados Unidos e falar: tá bom, você está sozinho de agora em diante, briga com a gente, briga com todo mundo. É isso, né? Roberto, eu vou pedir sua licença. Esse tema é um tema inesgotável. Claro que em outros programas vamos continuar tratando de temas como esse, mas temos agora limitações de tempo e chegamos ao final. Pedro, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez.
Muito obrigado, Roberto, e especialmente a você, meu amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.